Sou Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidade da Botanera. No vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto bem relevante a nível histórico, né, com relação à importância de dois representantes, talvez os dois maiores representantes do esporte. Mas a grande dúvida é, quem de fato foi o maior nome da história que contribuiu para a popularização do esporte, né? Quem de fato era maior nesse quesito, o Arnold ou o Joe Weider? Quem contribuiu mais para a popularização do esporte? Bom, o Joe Weider é um canadense que começou a se interessar pelo fisiculturismo ainda nos anos 30, né? Era um garoto que sofria bullying na escola e decidiu, de alguma forma, ficar mais forte para ter, obviamente, condições de reagir àqueles tipos de ameaça que ele tinha. Bom, ele começou em 1939, 40, meados do final dos anos 30, né, a construir os seus primeiros dumbbells, né, com eixos de roda de carro. Então ele fazia isso na garagem do seu pai, ainda em Montreal. Bom, ele começou a estudar o fisiculturismo, estudar as necessidades do mercado. Como, por exemplo, em 1940, em junho de 1940, ele fundou a sua revista, a sua primeira revista, a Your Physique. Na verdade, a ideia do Joe Weider era trazer informações pertinentes ao esporte, porque julgava ele que as informações que até então tinha eram informações que não tinham uma certa relevância, não trazia, na verdade, a precisão na sua totalidade a nível de informação. Bom, ele começou também ali a se preocupar com relação à nutrição, fundou então a Weider Nutrition, fundou também a Weider Barbell, que era uma extensão das suas primeiras intenções, das suas primeiras criações, desenvolver equipamentos e aparelhos de musculação. Também foi um exímio instrutor, né? Ele lecionava para alunos à distância, né? A Weider System foi uma prova disso. O Joe Weider, na verdade, era um cara dos negócios, né? Tudo que ele fazia estava relacionado à produtividade e à proatividade do fisiculturismo. Bom, esse é um ponto que a gente precisa entender. O Joe Weider, sim, ele popularizou o fisiculturismo, mas existe uma grande contradição, que foi até questionada pelo Bob Hoffman no final dos anos 40. O Joe Weider tinha acabado de fundar a IFBB, na verdade a IFBB foi fundada em 1947, juntamente com o seu irmão Bin Weider, e o Dan Leary, né, que era ali um representante do Joe Weider. Os três meio que fundaram a IFBB, porém o Dan Leary não tem o menor mérito histórico na fundação, mas no final dos anos 40, o Bob Hoffman vinha fazendo severas críticas ao Joe Weider em suas revistas com relação à participação efetiva do canadense no esporte. Segundo o Bob Hoffman, Joe Weider, na verdade, era apenas um empresário. Ele apenas estava interessado nos negócios, em fazer dinheiro com o fisiculturismo, porque ele de fato não era um fisiculturista. Bom, em 1968, o Joe Weider traz o Arnold Schwarzenegger para a América e a finalidade ainda era uma finalidade comercial. O que ficava claro é que todos os empreendimentos do Joe Weider eram relacionados ao negócio. O Arnold, quando ele chega nos Estados Unidos e ele se interessa em conhecer os negócios do Joe Weider, ele percebeu pouco a pouco que faltavam algumas coisas para que o esporte tomasse um rumo diferente, um rumo que ele não estava tomando. A preocupação do Arnold de que realmente o fisiculturismo ele se popularizasse. E foi no ano de 1972, quando o Arnold venceu o Mr. Olympia, que essa preocupação se tornou mais exigente. Isso porque o Arnold percebeu que o americano comum não sabia de fato o que era o fisiculturismo. Quando ele era encontrado por alguns na rua, a maioria tinha a impressão de que o Arnold era um lutador, um jogador de futebol americano, mas jamais poderiam imaginar sequer que o Arnold era um fisiculturista. E isso, de fato, trazia uma preocupação muito grande ao Arnold. Foi aí, então, que o Arnold começou a perceber, com relação às revistas do Joe Weider, que havia ali uma questão muito prática na produção dos títulos das revistas. Naturalmente, os fãs mandavam correspondências para a caixa postal do Joe Weider e as perguntas eram sempre as mesmas, né? O que o Arnold comia, o que o Arnold fazia para ter aqueles bíceps, como que eram os treinos do Arnold, e isso se transformava para o Joe Weider numa espécie de dor, né? Ou seja, o Joe Weider sabia exatamente o que a audiência queria e ele produzia aquilo que obviamente iria trazer algum tipo de benefício para o seu público.
era uma solução de problemas. É mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? Se você pesquisar no Google, por exemplo, treinos do Arnold, a palavra que vem a seguir vai ser a palavra mais pesquisada. E a partir daí você constrói um conteúdo em cima daquilo que está sendo a maior procura daquele público. Era o que o Joe Wader fazia. Pegava as perguntas que chegavam na sua caixa postal e, obviamente, nas revistas ia fazendo as publicações com a intenção de vendê-las. O Arnold ele não gostava daquele tipo de publicações, ou passou a não gostar porque ele percebeu que aquilo não alcançaria o grande público. Bom, as revistas que eram publicadas a partir daquilo que chegava na caixa postal do Joe Wader tinha apenas a intenção de atrair mais novos adeptos e ela jamais chegaria ao grande público. Tendo em vista que essa era a intenção do Arnold, ele percebeu que jamais conseguiria ter êxito na sua proposta. Bom, sobre essa narrativa do Arnold, a gente percebe que as intenções do Joe Wader eram apenas voltadas para o comércio. É óbvio que o esporte cresceu com relação ao que o Joe Wader fez, sem tirar o mérito do canadense. Mas o Arnold foi quem realmente levou o fisiculturismo para o grande público. Em 1972, ele conheceu dois caras, o Charles Gaines e o George Butler. Contei essa história alguns posts atrás. Bom, esses dois caras trouxeram para dentro do cenário uma nova visão, uma nova perspectiva. O Charles Gaines com o livro Pump Iron, posteriormente o George Butler com o filme Pump Iron. Mas não somente isso. A visão do George Butler com relação às fotos que eram tiradas também era uma visão completamente diferenciada do que tinha até então no negócio. A ideia do George Butler era mostrar o fisiculturista em cenas normais, em situações cotidianas, e não apenas de sungas fazendo poses. A partir daí, o fisiculturismo começou a chegar às telas do cinema, com o filme Stay Hungry, de 1977, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. Em 1974, o Arnold decide se aposentar e se dedicar à sua carreira de cinema. Foi quando ele recebe o convite do Charles Gaines, que estava roteirizando o filme, para fazer o papel do personagem Joey Santo, um fisiculturista que estava ali no roteiro do filme. Acontece que o diretor não estava muito interessado em mostrar tantos músculos na tela do cinema e exigiu que o Arnold perdesse peso. Foi aí então que ele perdeu cerca de 10 quilos para poder fazer o filme. O filme foi um divisor de águas, tanto na história do fisiculturismo como na história do Schwarzenegger. Isso porque, em 1977, o Arnold recebeu o prêmio de melhor ator revelação pelo papel que fez no filme, pelo papel de Joey Santo, e desbancando nada mais nada menos que o Sylvester Stallone, que estava ali para tentar receber o prêmio pelo filme Rocky, um lutador. Bom, a partir daí, o filme Pump Iron, que chegou às telas dos cinemas em 1977, abriu um leque de visibilidade para o grande público. O diretor Joe Milius, que dirigiu o primeiro filme do Conan, ao ver Schwarzenegger na tela do cinema, se encantou e pensou em criar um personagem para que se adequasse àqueles músculos. Foi aí então que nasceu o Conan, no filme de 1981. Bom, o Arnold deslanchou na sua carreira de cinema, fazendo grandes filmes como O Exterminador do Futuro, Comando para Matar e por aí vai, e levando sempre o fisiculturismo consigo. Era possível ver nos filmes que ele atuava a camisa da World Gym, academia do Joe Gold, que foi fundada em 1977 e que era um grande amigo do Arnold. O Arnold, então, fazia questão de carregar o fisiculturismo consigo, não só nos filmes que fazia, como também nas séries, nas participações em séries de TV. E não somente isso, ele dava oportunidade para outros fisiculturistas de atuarem também. O Franco Columbo não só atuou em filmes como Conan e Exterminador, como também teve, a partir da amizade com Arnold e da sua influência, participações especiais em séries, documentários e até mesmo em filmes exclusivos para ele. Podemos resumir então e deduzir que o Arnold, na verdade, foi de fato o maior representante a nível de popularização do esporte para um ambiente externo do fisiculturismo. Os dois tiveram a sua importância para a construção do esporte como um todo, mas sem o Arnold Schwarzenegger, talvez o esporte não teria chegado fora daquele eixo. Joe Wader estaria então mais preocupado apenas em vender produtos do que popularizar o esporte para o americano comum?
Arnold foi então o verdadeiro pai do fisiculturismo porque levou o esporte para o americano comum? Bom, fica aí uma grande interrogação acerca desse assunto e eu espero que você continue essa resenha aí embaixo nos comentários deixando a sua opinião. Não deixe também de curtir esse vídeo e, se você não é inscrito nesse canal, se inscrever. Isso é fundamental para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante para você e chegue até mais pessoas. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço, pessoal.